Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 ao 3. Livro de Bereshit, que significa no princípio, que é o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, do verso 1 até o 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movimentava as águas, ou pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos parar aqui? Esse texto aqui é fantástico, né? Esse texto aqui, ele é fantástico porque ele traz para nós revelações profundas do que diz respeito ao mundo, à natureza e tudo que existe. É esse texto aqui, esse livro de Gênesis, que faz nós se tornarmos criacionistas. Ou seja, acreditarmos que tudo que existe no mundo e na terra é a partir de Deus. É a partir do Senhor. Tudo veio dele, surgiu por meio dele. E o capítulo 1 de Gênesis mostra como o mundo foi criado, né? Em outros momentos eu paro até para pregar, para falar sobre cada versículo, da maneira como o mundo foi criado, como Deus fez, o que isso significa, a divisão. Mas eu tenho outro propósito aqui nessa manhã. Mas é um texto muito rico, que a gente poderia ficar em um mês só pregando no mesmo texto, cada versículo falar um dia, que é muito tremendo. Cada parte desse texto é tremendo, porque fala sobre a origem, né? Por isso o nome Gênesis. Gênesis significa origem. A palavra Gênesis vem de gens, né? Que significa no princípio. A expressão hebraica da palavra Gênesis é a expressão chamada Bereshit, que significa no original no princípio, né? Na verdade, o nome do livro de Gênesis vem por causa do primeiro versículo, que é no princípio. Por isso gens, início, origem. Entenderam? Então aqui é a origem de tudo. E mostra para nós como Deus criou tudo. No princípio, ou seja, no início, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí disse Deus: haja luz. E aqui que eu quero entrar. Haja luz. Olha como Deus criou o universo inteiro. Através da palavra. O poder de uma palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O poder que há em Deus verbalizar, em Deus expressar, em Deus pronunciar a palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo foi criado nesse mundo que nós temos através da palavra. Você faz ideia do poder que há em uma palavra? A palavra, ela tem um poder tão grande que às vezes você lançando uma palavra em um tempo errado para alguém, faz a pessoa guardar aquela ferida para o resto da vida dela. A palavra tem um poder tão grande, que se você lançar uma palavra errada num tempo errado, às vezes uma criança pode crescer de acordo com aquilo que ela ouviu. Cresceu do pai dizendo: você vai ser burro, você vai ser burra, você não vai ser ninguém. E verdadeiramente quando ela cresce, ela acredita que ela é burra e que ela não vai ser ninguém, porque ela ouviu esta palavra. A palavra tem esse poder de nortear o caminho de alguém, de direcionar a vida de alguém, de tanto trazer paz, como também trazer maldição. É óbvio que aqui a gente está falando de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia me dá amparo para dizer do poder que há na palavra. As palavras lançadas. O poder que há em você semear uma palavra. Tiago vai dizer que as palavras que saem de mim, elas podem produzir vida, como podem produzir morte. Olha a realidade que a Bíblia fala sobre isso. Que aquilo que eu falo pode tanto trazer vida para alguém, como pode trazer morte para alguém. Por isso eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu falo. Sabe, eu vim aqui nessa manhã com esse propósito de trazer despertamento para você. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as coisas que você está falando. Sabe, porque uma vez que você lança a palavra, ela nunca mais volta.
Ela não volta mais. Ela vai atingir algum tipo de coração. Vai gerar algum tipo de semente. A semente pode ser boa ou a semente pode ser má. Eu sei que às vezes a gente fala muita coisa que a gente não quer. Eu sou humano também, eu falo muita coisa que não deveria ter falado, mas a gente fala. O problema é que a gente, quando age de maneira impulsiva, quando age de maneira sanguínea, quando age sem pensar, sem equilíbrio, é que a gente não consegue pesar, colocar na balança o que uma palavra pode fazer com alguém. Então cuidado com aquilo que você for falar. Cuidado com as palavras que você pode lançar. O mundo espiritual é movido também por palavra, não só por palavra, atitude também, mas as palavras fazem parte. Jesus não falou em Mateus capítulo 10, em meu nome expulsarão demônio. Só se fala no nome verbalizando, através da palavra. A palavra tem um poder muito grande, sabe? E às vezes você pode estar usando o teu tempo com palavras ruins. Às vezes você passa a maior parte do teu tempo sendo ingrato a Deus, murmurando, reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando do salário, reclamando do dinheiro, reclamando da porta que fechou, reclamando, murmurando, só lançando palavra de desgraça para você mesmo. Às vezes para você mesmo. Às vezes você mesmo amaldiçoa a tua própria vida. Enche a tua vida de coisas negativas. Enche a tua vida de desgraça, de tragédia. Vive dizendo que nada dá certo, que nada vai para frente, e realmente não dá certo e não vai para frente porque você inspira essas palavras. Você precisa mudar as palavras que você lança, porque palavras são obras. Eu repito isso. Palavras são obras. Há uma frase que eu gosto que diz que palavras selam decretos. Palavras selam decretos. Ou seja, palavras fazem com que aquilo que não existe seja realizado sobre a minha vida, venha a existência sobre a minha vida. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Que às vezes você mesmo está sendo o causador de toda a dor e sofrimento que você está vivendo. Você mesmo pronuncia, você mesmo expressa, você mesmo passa a vida inteira reclamando, murmurando, sabe? Falando tanta coisa que não agrega em nada. Cuidado com as palavras que você usa, de repente, para o teu filho. Em vez de você guardar a raiva no momento que ele faz alguma coisa que te desagrada, você solta, cara. E quando você solta, nunca mais aquela palavra volta. Sabe? Nunca mais. É óbvio que o arrependimento, ele pode até curar, uma vez que você se arrepende, tenta se reconciliar, para tentar desdobrar uma palavra que já foi lançada, mas depois que ela foi lançada, você não sabe qual o resultado que ela vai gerar futuramente. Por isso, cuidado. Cuidado com seus filhos, com as palavras que você usa para ele, com as sementes que você coloca dentro do coração dele, sabe? Porque são palavras que futuramente você vai colher para a sua vida. Tanto positiva quanto negativa. Passe a lançar palavras boas sobre a sua casa. Abençoar o teu filho. Eu abençoo o meu filho, eu abençoo o meu pai, eu abençoo a minha mãe, eu abençoo o meu estado de saúde, sabe? Eu abençoo as pessoas que estão perto de mim. Meu filho, você vai ser isso. Meu filho, você vai conseguir. Meu filho, você vai ter o que papai não teve. Você vai ter o que a mamãe não teve. Meu filho, você vai ser assim, você vai ser diferente. Abençoe a vida do seu filho com palavras boas. Coloque no coração dele expressões que venham alimentar ele, a fé dele de forma positiva, sabe? Para que ele não cresça com negatividade, com coisas ruins, que venham amaldiçoar as suas ações, as suas atitudes. Muito cuidado com as palavras. Expresse palavras boas para as pessoas que estão perto de você, teu marido, tua esposa. Cuidado com as palavras, cuidado com a ferida que você pode lançar. Cuidado com o veneno que você pode colocar. Coloca azeite nessa ferida, sabe? Seja pessoa que traga remédio para alguém, não uma pessoa que promove a dor. Seja causador de remédio, seja causador de cicatriz, seja causador de cura para a vida de alguém, e não seja uma pessoa que abre a ferida cada vez mais.
Cuidado com as suas palavras, porque tem poder na palavra. O mundo foi criado com a palavra. Deus criou o mundo com a palavra. Deus fez a divisão do mundo com a palavra. O mundo espiritual se move pela palavra. Você faz ideia do poder da palavra? Então, se a gente sabe que a palavra tem poder, a palavra tem autoridade, vamos usar ela no mundo espiritual. Passa a profetizar sobre a tua casa. Passa a profetizar sobre teu filho. Coloca a mão na cabeça dele quando ele estiver dormindo e fala: você vai ser uma bênção, você vai ser um profeta, vai ser um pregador, vai ser um médico, vai ser um garoto estudioso, vai casar com uma pessoa certa, vai ser muito feliz na vida, vai ter o que eu não tive, vai ser um homem de Deus. Profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dessa menina. Você vai encontrar um homem maravilhoso, você vai ter um casamento maravilhoso, você vai ser uma mulher independente, vai estudar, vai trabalhar, vai conseguir coisas poderosas nessa vida, vai ter mestrado, doutorado, vai falar mais de um idioma, sabe? Profetiza, porque tem poder nas suas palavras. Expresse palavras positivas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Olha o tempo de pandemia, de destruição, sabe? Tanta gente guardando só coisa negativa. Expresse coisas boas, libere palavras boas, libere palavras de cura, palavras de milagre, palavras de libertação, palavras de salvação, porque há poder na sua palavra. Quando você não consegue ter equilíbrio de saber que a tua palavra pode gerar algo para a vida de alguém, o diabo, ele pega aquela palavra e ele lança aquela palavra com desgraça no coração de alguém. Quando você não guarda a palavra para você, a palavra pode ser usada para o mal. E às vezes semeada em um coração para gerar mais dor, mais ferida e mais mágoa. Então cuidado com a sua palavra. Eu gosto até de uma frase que diz que eu só devo abrir a boca quando as minhas palavras forem melhores que o meu silêncio. Eu vou repetir. Eu só devo falar quando as minhas palavras forem melhores que o meu silêncio. O que é melhor? Eu falar ou ficar em silêncio? Se aquilo que eu for falar é superior ao meu silêncio no momento, então eu falo. Mas se o meu silêncio é melhor, eu me calo. Cara, o silêncio, ele evita muito sofrimento. O silêncio, ele evita o confronto, cara. Você já viu duas pessoas brigando com palavras ao mesmo tempo? Não briga. O silêncio, ele evita a dor, ele evita sofrimento quando você o usa no momento certo. Não significa que você tem que passar a vida inteira também em silêncio, senão você vai morrer entalado. Só que o silêncio, ele evita muita dor, ele evita muito sofrimento. A gente precisa tentar procurar o equilíbrio na vida. A Bíblia fala isso, Eclesiastes capítulo 3. Há momento de falar e há momento de calar. Então, procura manter esse equilíbrio. Será que agora é o momento de falar? Será que agora é o momento de se calar? Será que é o momento do silêncio? Será que é o momento de eu dizer alguma coisa? Qual é o tempo que eu estou vivendo? Qual é o período que eu estou vivendo? Eu preciso saber colocar bem as minhas palavras. E se aquilo que eu for falar vai gerar mais dor, mais mágoa, mais tristeza para o meu coração e para o coração de alguém, eu me calo. Por quê? Porque eu não quero promover ódio. Eu não quero promover o sofrimento. O meu silêncio, ele vale muito, cara. Vale muito. Sabe? Às vezes é melhor você ficar em silêncio. Às vezes é melhor você guardar certas coisas. Às vezes teu coração até quer falar, né? Quer dizer um monte de coisa, quer se expressar, mas é melhor você guardar. Por quê? Porque uma palavra lançada num tempo errado nunca mais volta sobre a vida daquela pessoa. Ou até mesmo sobre a sua vida. Você não consegue puxar a palavra. Uma vez que você lançou, já era. A palavra foi lançada como flecha que não volta mais. Eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou falando, porque tudo que existe na Terra e no Universo foi criado através da palavra. A autoridade espiritual é constituída pela palavra. Há poder quando eu libero a palavra. Então use palavras boas, aprenda a usar no tempo certo, tenha equilíbrio no falar, saiba como falar. Agora pensa, se o teu coração se encher de Deus, se o teu coração se encher da presença de Deus, se a tua alma se alimentar das coisas espirituais,
a palavra que você mais vai expressar no teu dia a dia está norteada na palavra de Deus. Se você passa a maior parte do teu tempo lendo a palavra ou fazendo coisas que venham edificar você, o que vai acontecer? Aquilo que sai de você vai estar pautado na palavra de Deus. Você vai alimentar alguém com a palavra, você vai edificar alguém com a palavra, você vai mudar a vida de alguém com a palavra, sabe? Há um poder muito grande nessa palavra que nós precisamos aprender a usá-la da maneira correta. Da mesma forma como o Tiago disse, que eu posso trazer vida para a vida de alguém, como eu posso trazer morte, eu tenho que ter esse cuidado. Ou eu levo vida, ou eu levo morte. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem levado para a vida das pessoas? Você tem levado vida ou você tem levado morte? Você tem levado mais vida ou tem levado mais morte? Como que você tem se relacionado com as pessoas? Você tem sido uma pessoa que tem proferido mais bênção ou maldição? Você é mais positivo ou negativo? Você é mais otimista ou pessimista? Você é o tipo de pessoa que quando você vai embora as pessoas sentem saudade de você? Ou você é o tipo de pessoa, quando você vai embora, as pessoas falam, ainda bem que foi, quero que volte nunca mais. Não, é importante você refletir isso. Você é o tipo de pessoa que quando você vai embora, as pessoas falam, nossa, por que foi embora? Podia ter ficado mais. Você faz falta. Você gera saudade nas pessoas? Ou você é o tipo de pessoa que quando vai embora, as pessoas falam, ainda bem que aquela linguaruda foi embora, fala muito. Sabe? Cuidado com as suas palavras, cara. Cuidado com aquilo que você fala. Às vezes a gente não quer ser julgado pela aparência, mas você vai ser julgado pelo aquilo que você demonstra. Se você passa a maior parte do teu tempo tagarelando, falando, amaldiçoando a vida dos outros, xingando todo mundo, é o tipo de personagem que você está construindo, que pode não ser literalmente quem você é, mas você está falando o que sente no momento. Então cuidado com isso. Às vezes o silêncio é melhor, às vezes é melhor você se guardar para certas coisas, para ter cuidado para que essa palavra não caia numa terra errada, machucando alguém, ferindo alguém, desgraçando a vida de alguém, e em vez de você se tornar uma pessoa positiva, onde as pessoas vão querer estar próximas de você, as pessoas vão querer se distanciar. Por quê? Porque as palavras que saem de você não são palavras de paz. Então que você seja um semeador de palavras de paz, palavras de bênção, porque há poder nas palavras. Você recebe essa pregação? Então escreve no comentário, declara alguma coisa aí que você recebeu, qual foi a parte que essa palavra falou com você, não, qualquer coisa aí que, não sei qual foi a parte que Deus falou com você, então coloca aí, escreve aí, eu creio que há poder na palavra de Deus, eu vou policiar mais as minhas palavras, porque de repente a palavra de hoje para você foi uma palavra de despertamento, de consciência, né? Eu vou policiar mais as minhas palavras, eu vou cuidar mais das minhas palavras, eu vou ter mais cuidado com aquilo que eu tenho dito, há poder na palavra, eu quero usar mais a minha palavra baseada na palavra de Deus, né? O mundo foi criado pela palavra, existem poder na palavra, eu creio no poder da palavra, eu creio que a palavra tem poder. Olha o poder de uma palavra como essa. Eu estou pregando para você e ao mesmo tempo que a palavra está sendo liberada para a sua vida, você está recebendo vida, você está recebendo renovo, você está recebendo graça, está recebendo restauração, está enchendo a tua vida de fé. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então pronuncie palavras de bênção e não palavras de maldição.